Boa tarde, eu sou Avner Naime, coordenador do projeto Liberdade de Escolha realizado aqui na PUC-Rio, sob a orientação da professora Renata Kurtz, na disciplina Atitude e Comportamento Empreendedor. E hoje, nosso convidado é o professor de História, Railson Tinoco, formado na UCSAL, Universidade Católica da Bahia, e ele vai contar para a gente um pouquinho como é a área de historiador, como é a vida acadêmica, a profissão, os desafios e as vantagens de ser um historiador. Olá, boa tarde. Meu nome é Railson Tinoco, sou professor e historiador, formado pela Universidade Católica de Salvador e atualmente estou fazendo licenciatura aqui na PUC em Filosofia. Railson, boa tarde. Você poderia me falar brevemente sobre a sua carreira, os desafios, a vida acadêmica, como é que funciona? Então, primeiramente eu comecei estudando no colégio militar, passei 12 anos estudando no colégio militar, né? E um pouco dessa formação que eu levei para a minha vida acadêmica, basicamente uma disciplina. E, no entanto, eu fui fazer o vestibular para História, porque eu sempre me interessei pela História. E um dos pontos fundamentais que me fez também a escolher esse curso de História foi um professor que me influenciou também com um tema chamado A Guerra de Canudos. E eu fiquei fascinado por esse tema e me propus a fazer esse curso. E esse professor era do Colégio Militar? Exatamente. Então, no Colégio Militar, a gente tinha aquelas dificuldades que você não pode, né, abordar todos os campos de história dentro da sala de aula. Você é um ensino muito rigoroso e você não ter a amplitude de ampliar todos os temas que ele queira. Por exemplo, a ditadura militar. Então, nem todos, ele não aprofundava muito, porque não podia, porque ele estava no colégio militar. E, na verdade, ele não era militar, ele era civil. Você saiu do ensino médio direto para a faculdade ou nesse período você cursou algum pré-vestibular, fez outra atividade, entrou no mercado de trabalho? Eu me formei no ensino médio com 18 anos e aí eu dei um tempo, uma parada de 1 ano para tentar verificar mesmo se era realmente isso que eu queria. Passei 1 ano conhecendo o Nordeste, principalmente Canudos, e foi aí que no outro ano eu entrei na universidade. Entendi. E o que você realmente queria ser no ensino médio? Você conseguiu? Era essa mesma profissão que você pensava em seguir antes de tomar Na verdade, essa decisão de ser historiador, como eu disse, veio desse professor. Mas isso chegou ao ponto no 3º ano, né? No último ano que eu decidi ter essa escolha. Como eu estudei 12 anos no colégio militar, eu fui meramente instruído, né, condicionado a ser um militar. A minha meta seria ser até mesmo militar, mas quando eu fui perceber mesmo que não era aquilo que eu queria, e aí eu parti mesmo para a História. Quando você fez as suas primeiras escolhas e decidiu entrar na área da História, você acreditava que conhecia bastante a área da História? O que acontece é o seguinte, com a maioria dos estudantes, né, a gente verifica uma história didática que a gente recebe de acordo com o ensino, né? E quando a gente chega dentro da universidade, a gente recebe uma história científica. Isso foi a grande complexibilidade que eu senti mesmo, né? De achar que era uma coisa e, na verdade, era outra. No seu ramo, ter um diploma é garantia de futuro? Não, na verdade não é. Porque eu, quando estava estudando História, meus estágios eram no Arquivo Público da Bahia, como historiador. E hoje a profissão de historiador ela é muito defasada, né? Inclusive de professor. Hoje está muito difícil você estar trabalhando nesse meio devido à demanda que está tendo e com essa nova implementação que está tendo, está muito complexo. Hoje, atualmente, eu tenho prioridade, até mesmo como me formar em filosofia, como professor de História, dar aula de filosofia também e sociologia. E eu acho que, né, a maioria das pessoas que estão fazendo a graduação de filosofia hoje também não tem nenhuma perspectiva. Né? Verdade. Hoje você enxerga algum desafio, algo muito difícil para quem tem a vontade, para quem pensa em ingressar na área de História?
O grande desafio é as mudanças que estão tendo, né? E as concepções, mas isso também vai de acordo com a instituição. Eu tenho uma visão de que o que meramente a gente recebe é uma instrução e não uma educação de verdade. Que a educação, ela ultrapassa todas essas barreiras e introduz os valores morais e éticos, basicamente. Você acredita que a sua formação acadêmica determina o que você faz na carreira profissional, na sua atuação em sala de aula? Eu nunca tive, né? A gente vai com o intuito, né, quando jovem, de ter aquela noção, né? Vou ser professor de história, vou estar até ali, vou estar dentro da sala de aula, mas nada daquilo ainda tinha sido flagrado como a questão de carga horária, a questão de correção de provas, todas essas demandas não vinha na minha mente, então. O que vinha era só estar dentro da sala de aula como professor. Aquela questão de status, né? Que a gente vê lá, sou professor, estou ali, mas a gente não sabe depois as demandas que vão ter, né? Entendi. E hoje, se você soubesse que existem jovens que têm vontade de ingressar na área da história, qual o benefício ou quais os benefícios você diria para esses jovens em que ao entrarem nessa área eles irão encontrar futuramente? Os benefícios? Depende, porque na verdade cada pessoa ela tem uma vivência e uma experiência, né? Então, a depender de onde a pessoa vem, a estrutura que ela teve, a educação que ela teve, ela vai ter uma visão. A questão mesmo de ser um professor, ela ultrapassa qualquer barreira. Então, eu acho que é o querer, né? Se ele quer e não sentir nenhuma dificuldade dentro disso. Você tem sonhos, tem desejos, planos para o futuro dentro da profissão de historiador? Professor de história? Não nessa profissão, né? Então, eu entrei agora já estou no 6º período de filosofia, porque eu não fiz a prova do mestrado, eu vou fazer agora em educação. E a minha meta é ser professor universitário, mas tentar ampliar dentro da área de didática. Porque hoje a maioria das pessoas, a gente percebe que a maioria dos professores ele não tem didática, né? Pode ter o conteúdo e tal, mas passar esse conteúdo, isso é essencial. Porque, repito, cada pessoa tem uma vivência, uma experiência. Às vezes, um aluno periférico, ele vai sentir dificuldades ao entrar aqui dentro de uma universidade como o PUC e não ter tido uma base. Então, essa percepção é muito clara, né? Então, acho que alguns professores deveriam ter essa percepção. E o que você pode passar de lição e de conselho para um jovem que tem a vontade de entrar na área de história, que pretende ser um professor de história, enfim, um profissional da área? O que você diria para esse jovem? Complicado. Muitas coisas. Porque devido ao que a gente está tendo agora, né? Então, a gente não tem nenhuma expectativa no nosso país. A gente nunca sabe. Por exemplo, falando de Rio de Janeiro, eu estou esperando um concurso até hoje e até agora não abriu, né? E o campo está muito defasado mesmo. E aí o que acaba acontecendo é você se formando em um curso e fazendo um concurso para outra área que não é a sua. E acaba distorcendo todo aquele processo que você sonhava em ter, né? Basicamente é isso. Mas é aquela coisa, né? Nunca deixe de sonhar, né? Exato. O querer é poder. É notório que como profissional a história te acrescentou alguma coisa. Você é um profissional, Sim. Você tem uma profissão. Como pessoa, a história te deixou algum legado, te ensinou? Você tirou alguma coisa de impactante nela do lado pessoal? Sempre deixa, né? A questão de autocrítica, né? A gente revê os conceitos, por exemplo, político, a nossa sociedade, como está. E até a própria difusão da história, né? Que quando eu fui conhecer verdadeiramente a história, aí eu comecei a acreditar que está tudo errado. Que a gente começa a perceber que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, que Cristóvão Colombo não chegou na América. Então, didaticamente, isso é implantado para os alunos de uma forma que eles assimilam e levam isso para a vida toda. E, na verdade, não é isso. Aí foi esse feeling da história didática e história científica. Que aí eu comecei a ter um aparato com as questões de documentos e tal na universidade. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixem um joinha aqui, ativem o sininho que vocês em breve receberão mais vídeos com mais profissões e mais relatos
para poder ajudar o canal também. Muito obrigado.